noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente conversar sobre temas importantes para a nossa cidade. E no programa de hoje, o tema é a invasão do garimpo em terras indígenas. Para isso, para a gente se aprofundar nesse tema, eu tenho duas convidadas. Vereadora Inês Paz, mais uma vez aqui com a gente. Vereadora, seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer estar novamente aqui em Mulheres em Pauta, debatendo temas que interferem diretamente na nossa vida. E hoje nós vamos ter assim a presença da Rose Ponce, ela vai se apresentar e espero que todas e todos se envolvam com esse tema, vão conhecer e depois se inteire para que isso não ocorra no nosso país e nem aqui na nossa cidade, em Mogi das Cruzes. Sim, Rose Ponce, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui, né? E não carrego o nome, os povos, mas falar sobre eles, né? Eu acho que cada povo tem o direito de ter espaço, mas falar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso país hoje é muito importante para que a gente derrube racismo, a questão cultural e a questão social dos indígenas. Sim, com certeza. Rose é indígena Guarani, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história. Eu sou nascida no extremo oeste do Pantanal Mato-Grossense, sou neta, filha de Guarani. O meu avô vem da região dos Charcos, entre Paraguai e Argentina, e a minha avó da região de Mato Grosso, da onde eu venho. Sou escritora, sou redatora e sou uma lutadora pelas causas indígenas aqui no país, junto com os outros povos, não apenas do Guarani. Certo. Vereadora, como a senhora avalia as causas indígenas hoje? Então, as causas indígenas, elas estão, no meu ponto de vista, dentro de um pacote de todas as questões sociais que a maioria do povo brasileiro passa. Então, os povos originários da terra, que construíram, que estavam aqui, eles foram totalmente dizimados, né, dominados por uma etnia branca, por um povo europeu, e que isso aconteceu há 500 anos, há mais de 500 anos, e agora a gente começa a ver novamente essa exploração, a retirada dos direitos dos povos indígenas. Então, é lamentável. É claro que os povos indígenas, desde a sua história, e a Rose aí pode falar melhor do que eu, mas no sentido de que, pelo menos, eu avaliava que estava assim, ganhando uma organização melhor, que estava se reconquistando alguns direitos, e agora a gente vê, né, em pleno século XXI, com esse governo determinando, flexibilizando, colocando a entrada do garimpo nas áreas indígenas, e a gente tem vivenciado recentemente, faz o quê, 15, 20 dias, o que os garimpeiros fizeram lá nos povos Yanomami. Então, avalio que é preciso a gente, quanto agente público, como sociedade, e fazer com que isso não ocorra mais. Porque dentro de todo esse período histórico, os povos indígenas é o que está mais sofrendo, que eles são os povos originários e estão lutando. A Constituição garantiu, né, o direito à sua terra, e agora eles, além de estarem sendo expulsos, eles estão sendo dizimados, estão sendo violentados. Então, isso nós precisamos fazer uma movimentação, que isso não pode continuar da forma como vem sendo tratado aí os povos indígenas aqui no nosso país. Sim, e antes da gente aprofundar nessa questão justamente do garimpo, eu queria falar um pouquinho com a Rose. A gente sabe que a violência acontece, é histórico, né, desde 1500, e continua. Teve algum momento sem violência? Como você avalia isso? Num país que originariamente é racista pela colonização, isso nunca acabou.
Hoje, na realidade, está escancarado porque existe um apoio do governo para esse comportamento racista, excludente, assassino, onde nós estamos vendo os povos originários sendo dizimados com assinatura de autorização. Então, assim, antigamente isso era meio escondido, isso acontecia mais onde havia, mais no meio do mato, como a gente fala, né? Mas sempre houve. Mato Grosso é um dos estados onde mais se mata indígenas, inclusive atropelados nas estradas e largam para morrer as crianças, as mulheres. Então, isso sempre houve. Hoje está escancarado, as pessoas não têm mais vergonha de expor o seu racismo e a sua exclusão social e étnica. E é uma realidade que a gente encontra fácil, né? Não precisa ir muito profundamente em falas, em atos. Não, essa realidade é escancarada facilmente. Então, não importa a maneira com que as pessoas queiram fazer isso, mas isso é escancarado. Então, é muito fácil a gente ver. Sim, e vereadora, existem muitas lutas que precisam ser conjuntas, né? Não dá para a gente escolher só uma causa e lutar só por ela. Como legisladora, né, precisa de tudo isso ao mesmo tempo. Como você trabalha com a causa indígena? Então, nós, antes de falar como legisladora, acho que é importante, mas também como legisladora, que a gente está colocando todo um envolvimento agora com o Plano Municipal de Educação. Ele virá para a Câmara e é fundamental, eu tenho colocado, não na questão indígena, mas nas questões que a sociedade encara como, não encara como uma normalidade. Então, acho que uma das questões que nós vamos fazer, e aí eu já conto com a participação da Rose, é da gente colocar no Plano Municipal de Educação esses temas para serem debatidos, discutidos em todas as fases da educação. Eu sei que o plano aqui em Mogi das Cruzes, ele pega a questão, né, da educação infantil, de creche, educação infantil até o ensino fundamental 2, que é do 6º ano até o 9º ano, e que a gente não tem como interferir nas escolas estaduais, na medida que as escolas estaduais é de outro âmbito, mas eu acho que essa movimentação como legisladora que eu vou fazer. Por quê? Eu, como sou educadora, não estou mais em sala de aula, mas o tempo todo que eu estive em sala de aula, durante 40 anos, o que a gente vê dentro do banco da escola? As questões dos povos, né, indígenas, como é que eles são tratados? Eles não são tratados como de fato tem que ser dentro de um processo educativo. Colocados, destacam a questão do dia, né, do Dia do Índio, assim que é colocado. As escolas acabam fazendo algumas encenações né, com as criançadas. Então, acho que o processo educativo é fundamental. Então, nesse sentido, o Plano Municipal de Educação, ele está vindo, a gente conversando ontem com a secretária de Educação, que está sendo elaborado para ir para a Câmara, nós precisamos colocar dentro desse plano os debates. E a gente sabe que é possível fazer com todas as faixas etárias, de forma lúdica, né, com as crianças de menor idade, de forma lúdica, com os maiorzinhos. Então, esse é o princípio da formação e da educação. Porque se nós não colocarmos o enfrentamento, né, do preconceito, da questão do racismo, da questão do machismo, dentro da questão educacional, a gente vai continuar tendo aí uma cortina de fumaça, que pensa que está avançando e a gente está sentindo que cada vez mais está sendo explorado, né? Os povos indígenas estão sendo explorados, expropriados, violentados dentro do seu direito. Então, a questão educacional, no meu ponto de vista, como legisladora, nós vamos fazer aí essa plataforma do debate das questões indígenas dentro da educação. Certo, e Rose é escritora, né? Então, também acredita que a educação seja um dos caminhos? Educação é o único caminho para que a gente derrube o racismo, seja ele em qual âmbito for, né? Mas a educação indígena, ela precisa ser respeitada. Enquanto houver
professores não indígenas dentro das aldeias, dentro das escolas das aldeias, dando aula, nós estamos rompendo com a questão cultural já no começo, já na base da cultura das aldeias. Nós precisamos respeitar, porque nós temos professores. Nós temos professores formados aí, temos filósofos, temos professores, temos cineastas indígenas, e isso não nos tira a indigenia. Então, nós precisamos respeitar a questão, pelo menos na base da educação, que dentro das escolas, nas aldeias, somente os indígenas deem aula, para que a gente possa passar adiante a nossa cultura, seja a cultura de qual povo for, porque apesar de sermos indígenas, né, uma das coisas que a gente precisa falar não é dia do índio, é dia dos povos indígenas. O termo índio também é um termo racista que é colocado desde a colonização. Então, nós somos povos indígenas e nós precisamos compreender isso. E cada povo tem a sua cultura, a sua crença e a sua forma de pensamento. Enquanto nós não tivermos, dentro de cada aldeia, de cada povo, professores que são de dentro da sua cultura, nós estamos tirando toda a base. E aí entra o etnocídio, porque nós tiramos a cultura, modo de pensar, a crença, e vamos introduzindo cada vez mais a questão do branco dentro do povo. E aí nós temos a FUNAI, que nos dá como instintos, não porque nós não existimos, mas porque nós somos completamente colonizados. Sim, e não sei o que acontece se as pessoas não entendem ou fingem que não entendem, né? Que a cultura precisa ser respeitada, né? Realmente tira a voz de um povo. Totalmente, tira a voz total de um povo. Porque se você não tem pertencimento, você entra em estado de... Você fica perdido no meio do tempo, você não sabe aonde você está, porque você não é branco, né? E aí você não tem mais o seu povo, porque o seu povo foi considerado extinto, porque foi tirada toda a cultura, a língua, a crença desse povo, e aí ele perde essa capacidade de se sentir pertencente àquele povo, ao local dele, né? E nós já não temos terra. A terra não é do povo indígena, a terra é do governo, a terra é da nação. Enquanto os povos não tiverem as suas terras representadas e a sua cultura mantida, a tendência é que nós vamos sumir do mapa. Sim, isso é alarmante e preocupante. Totalmente. E agora, entrando na questão das terras, como é a situação do garimpo, vereadora? Então, eu não vou lembrar a data, mas eu lembro, assim, há muito tempo, a questão da Serra Pelada, né, quando a gente viu aquela invasão de garimpos em busca, né, do ouro, em busca dos metais, aquela loucura, né, para fazer isso. E daí você quando tem o aval, né, da legislação, você tem o aval do governo, é a barbárie, como a gente fala, é a barbárie no sentido que não tem respeito a nenhuma regra, não tem, né, a natureza. E agora a gente sentiu diretamente, recentemente, a questão da invasão, né, do garimpo lá em Roraima, nos povos, né, Yanomamis. E é lamentável, porque nós, como a gente vê a história, esse povo Yanomami, eles foram os primeiros a ter a garantia pela Constituição de 88 da sua demarcação, da sua terra. E agora, com esse governo, ele vem liberando, ele flexibilizou, vem liberando, e o desastre que já vinha sendo feito, mas aquela coisa da crueldade, né, dessa política do ódio em cima do povo Yanomami. Então, não tem limite, tudo é válido, tudo pode, na medida que você vai lá destruir a natureza, você vai lá destruir né, os povos indígenas, você vai violentar a sua cultura e violentar os seus corpos. Então, aquilo me chocou muito. Claro que deve ter outras atrocidades que não vêm a público,
mas essa foi mostrado e pouco eu vi a imprensa, a grande imprensa está demonstrando, eu pouco vi o envolvimento de solidariedade por parte do governo. Então, nesse aspecto, está sendo a barbárie. E a gente precisa denunciar. Nós fizemos uma fala na Câmara e depois nós vimos a continuidade pela imprensa, né, que os povos sumiram, desapareceram. Onde foram parar, o que aconteceu. Então, nesse sentido, está sendo legitimado, como a Rose colocou, com aval, né, do governo federal, para que os garimpeiros façam o que eles vêm fazendo lá nos povos Yanomami. Então, é a barbárie, nós não podemos permitir isso. É fundamental que não só os povos indígenas se movimentem, mas toda uma sociedade ela precisa movimentar para defender o direito, né, dos povos originários, porque eles foram os primeiros que estavam aqui. Quer dizer, os invasores, né, são colocados europeus, não foram os povos indígenas que são invasores foram os europeus, porque eles já estavam aqui. Então, diante disso, acho que eu sei que circula, tramita no Senado um projeto de lei para realmente ser aí abrir a porteira, como a gente ouviu naquela fala do ministro do Meio Ambiente, né, que está abrir a porteira para passar a boiada, e agora está demonstrando que a porteira está aberta para fazer essas barbáries nas terras, né, dos povos indígenas através do garimpo. Sim, e muitas vezes eu tenho a impressão de que essas situações acontecem, falam sobre isso e viram a página, né, mas os danos ficam permanentes. Completamente permanentes. A gente está falando hoje do povo Yanomami porque está recente, né? Mas nós tivemos o povo Krenak, que sofreu muito com a questão da Vale, né, quando o Rio Doce foi destruído e o povo Krenak se sustentava a partir do Rio Doce. Então, assim, nós estamos hoje, está vindo à tona por quê? Porque os indígenas hoje têm a sua arma, que é a sua filmadora, o seu celular, e colocam, né, para que toda a população veja o que está acontecendo. Né, o povo Yanomami, com certeza, está no meio da floresta amazônica, escondido, porque está com medo, estão sendo ameaçados. O povo Krenak continua sem uma resposta da Vale, porque continua lá, do mesmo jeito, com o Rio Doce poluído, não tem peixe. O rio, para eles, para nós, né, é sagrado, porque é a nossa água. O que as pessoas não entendem, o que não indígena não compreende a terra é sagrada para nós porque nós pertencemos a ela. Nós somos apenas guardiões. Nós não temos posse por um terreno. Nós fazemos parte daquela natureza, que é o que o não indígena não sente. Ele está à parte, né? A natureza não faz parte dele, nem ele faz parte da natureza. A natureza, para ele, é apenas um pedaço de terra onde ele tem posse. Ele pode fazer o que ele bem entender sem se preocupar com o que está acontecendo. E os indígenas continuam sendo colocados como invisíveis porque eles não são considerados gente. Se fossem considerados gente, eles não eram mortos e largados para, sabe, assim, à míngua, com fome, corpos das mulheres indígenas sendo invadidos como se fossem propriedade dos não indígenas, e com isso, se você destrói mulheres e crianças, você destrói um povo, e aí você destrói uma cultura e você aí não tem mais ninguém. Então, a gente precisa olhar, assim, não com o olhar do colonizador, porque o homem branco hoje, para mim, ele é assim, ele não respeita de onde ele vem, porque a mãe do Brasil é indígena, mas ele prefere ser um filho bastardo da Europa. O meu pedido era exatamente esse, você já respondeu perfeitamente. Eu queria que você explicasse de uma maneira didática, porque a terra é do indígena, né? E você falou exatamente sobre isso, né? Do pertencimento e de que vocês já estavam lá. Porque é sagrado para nós. A terra para nós é sagrada, ela não é nossa, ela está conosco. A nós cabe guardar a terra. E eu vou dar só uma pequena demonstração do que é o respeito do indígena pela terra e pela mata. Quando um indígena vai colher, por exemplo, açaí, o cacho maior é da floresta, para que os passarinhos comam, para que eles possam continuar a semeadura daquilo que é o alimento
não só do povo indígena, como dos animais da floresta. E quando a gente vê o homem branco entrando, a cultura é do extrativismo. Eu tiro o máximo que eu puder, sem me preocupar com a continuidade daquilo. Então, a grande diferença é essa, a maneira com que nós vemos, sentimos e vivemos o que está ao nosso lado de natureza. Sim, perfeito. E, Rose, você trabalha, né, além de escritora, você também trabalha com a conscientização desses direitos. Já foi natural para você? Como funcionou? Assim, você falou, não, eu vou trabalhar com isso, é de extrema importância. É uma forma de eu honrar minha família, é uma forma de eu honrar meus ancestrais, porque eu, quando menina, eu passei por muitas situações desafiadoras na escola, porque eu fui alfabetizada numa escola não indígena, onde eu ouvia que índio é vagabundo, que índio não presta, que índio não gosta de trabalhar, e chegava em casa e tinha que ter essa conversa com meu pai, onde ele se sentia muito mal com essa história de ser chamado de vagabundo, de não gostar de trabalhar, porque a cultura do homem branco é correr atrás do relógio. A cultura do não indígena é trabalhar o suficiente para que ele tenha o consumo, o alimento. Nós não vivemos numa sensação de escassez, porque a gente sabe que cuidando da terra, a terra nos dá. O não indígena ele tem essa sensação de escassez porque ele não dá nada para a terra, ele só toma. Então, assim, quando eu percebi que a única forma de fazer com que as crianças que estão chegando não sofram o que eu sofri na escola é conscientizar aquele que é não indígena para ter respeito e o indígena para manter a cabeça em pé. Sim, e com essa fala, né, que até emociona, vereadora, o que você enxerga que a gente precisa aprender com os indígenas? Então, nós precisamos aprender realmente a não ser consumista, a preservar a natureza. É claro que a gente precisa sobreviver, mas o que a gente vê, e pela história, pela ótica, né, da história do colonizador, eles vieram aqui para o Brasil com o objetivo de se enriquecer cada vez mais. Então, se a gente continuasse, às vezes eu fico assim, me imaginando, especulando, se não tivesse a presença do colonizador europeu, se os povos indígenas aqui do Brasil, eles mantivessem a organização deles, a ocupação dos espaços e a formação, né, da civilização brasileira, eu avalio que nós estaríamos em outro patamar, nós não estaríamos passando o que nós estamos passando neste momento, o mundo todo está passando, porque a natureza está sendo depredada, explorada para servir, né, aos interesses capitalistas, e a questão da agricultura, e nós não temos aí agricultura familiar, o que a gente tem é o agronegócio, então tudo com o objetivo do lucro, né, para sustentar. Então, eu avalio que se a gente assim, viajando na história, se continuassem os povos indígenas organizando o Brasil, nós estaríamos em outro patamar. Tenho certeza que nós estaríamos aí numa sociedade muito mais organizada, muito mais planejada, porque a sabedoria, né, e o conhecimento dos povos indígenas é muito grande. E a gente continua a dizer, quem que não agora acho que talvez a geração de agora talvez não, mas eu vejo, né, os meus pais trazendo, né, nos ensinando através dos chás, né, da forma de plantar. Então, nós estaríamos, eu avalio que nós estaríamos numa sociedade melhor planejada, melhor organizada, aonde o ser humano seria respeitado e valorizado, e a terra estaria ali para servir aos interesses básicos de uma comunidade, de uma civilização, que é você sobreviver. E aí a Rose disse uma coisa que é verdade, quando você precisa a terra lhe dá, quando você cultiva de forma correta. Mas do jeito que a gente vê, né, a questão do eucalipto, né, que acaba com a fertilidade do solo, então avalio que era importante o colonizador não ter vindo
fazer o que fez aqui no nosso país. Acho que era importante a gente continuar sendo organizado pelos povos originários. Mas, infelizmente, nós não estamos fomos colonizados. Então, agora nós precisamos romper isto. E o rompimento, acho que vem na questão educacional, e essa questão dos professores serem indígenas e dar aula, eu acho que isso é fundamental. Então, acho que nós precisamos também ver esse lado, porque Mogi das Cruzes agora tem, né, uma aldeia, né, não sei se é o termo correto, depois a Rose pode até me corrigir, mas tem uma aldeia indígena aqui em Mogi das Cruzes, e eu estive lá conhecendo, e eles dizem que vão fazer questão, estão formando os seus educadores sendo dos povos indígenas. Então, isso aí é uma questão que a gente tem que manter e não podemos romper com isto. Sim. E além das suas falas, né, que com certeza vão provocar reflexões para quem está nos assistindo, eu queria que você deixasse algumas lições de casa mesmo. Esse trabalho que você faz, que você falou, realmente o que importa é conscientizar os não indígenas. Então, fala aí pra gente, o que a gente pode fazer? Sim, acho que o que pode fazer é permitir ao indígena que viva segundo os seus costumes e tradições. Nós não precisamos de professores não indígenas que nos ditem regras dizendo que a nossa cultura está errada, e nós não precisamos de igrejas dentro das nossas comunidades tirando de nós a nossa religiosidade, a nossa crença e a nossa capacidade de entrar em comunicação com o divino, que é diferente da forma do homem branco. Então, assim, isso tudo tira de nós o senso de pertencimento. Então, nós não precisamos de professores não indígenas e de religião dentro das nossas comunidades. Isso são duas coisas assim que a gente precisa e que vem desde sempre. Né? A primeira coisa que chegou no Brasil, né, quando foi invadido, colonizado, foi a religião, foi a catequese, tirando dos indígenas a sua capacidade de pertencimento, seu senso de pertencimento. Isso continua até hoje. Nós temos povos, por exemplo, em Mato Grosso, tem o povo Guaitó, que é considerado extinto, porque foi todo evangelizado. Então, não é que ele não existe, mas ele já não é considerado um povo indígena porque já não pratica a sua própria cultura. E nós temos uma irmã apenas de lá tentando fazer o trabalho do resgate dessa cultura. Quando o não indígena entender que o credo, a forma de viver dele, pertence a ele e não ao resto do mundo, a gente vai ter paz. Sim, o respeito como ser humano, né? Como você disse, se fosse visto como ser humano, tudo isso não teria acontecido. Exatamente. Muito bom, Rose. Quero te agradecer muito. Né? A gente já está encaminhando para o final desse programa, com certeza muito enriquecedor. Eu fui impactada aqui por várias falas da Rose. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também. Então, eu quero agradecer pela sua presença. A porta está aberta quando quiser voltar também. Rose, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite e por esse espaço onde a gente pode trazer um pouco do que nós somos para que as pessoas compreendam, né, da onde vemos, quais são as nossas crenças, nossa forma de pensar, e que nós não estamos contra ninguém, mas nós queremos que ninguém esteja contra a gente também. É isso. Muito bom. Vereadora, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo esse tema. Eu que agradeço e quero só registrar uma questão na questão das políticas públicas, que aqui é para a cidade de Mogi das Cruzes. Nós estamos conversando com a secretária de Cultura, porque nós precisamos resgatar na cidade de Mogi das Cruzes a presença da civilização indígena. Só tem bandeirantes. E Mogi das Cruzes, ela não foi construída pelos bandeirantes. Então, essa é uma batalha que, em termos de políticas aqui da cidade de Mogi das Cruzes, eu espero que a gente consiga resgatar a civilização indígena aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Sim, também espero, vereadora. Muito obrigada. E, claro, né, obrigada muito mais que especial a você que nos assistiu. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima.